Olá pessoal, de volta aqui para a segunda etapa, né? E como eu prometi na primeira etapa, vou falar aqui agora sobre as contas de Sandbox e a conta Free Tier, né? A conta gratuita. Então veja bem, o painel ele é muito similar, né? Quer dizer, na verdade não é que é muito similar, é o painel da AWS. Então, do seu lado esquerdo aqui da tela eu tenho o Sandbox e do lado direito eu tenho o painel que é com a conta gratuita da AWS. Tá? Como que eu consigo esse painel de Sandbox aqui? Depende. Se você for aluno de alguma instituição que seja AWS Academy, dentro dos cursos do AWS Academy você consegue ter ali alguns cursos que contêm a área de sandbox. Caso contrário, você pode procurar na internet algumas empresas que fornecem curso da AWS, né, online, que algumas delas, alguns serviços dela têm, né, o sandbox como recurso. Nesse meu caso aqui, eu estou usando o sandbox do Cloud Guru, tá? Mas você pode assinar de outro serviço qualquer, não importa muito não, tá? Aí vamos lá. O que acontece aqui? A conta de Sandbox, aparentemente, ela é similar, né? Ela é parecida, né, ao do a conta gratuita, tá? Sendo que existem algumas limitações, tá, entre a conta de Sandbox e a conta de usuário. Por exemplo, na conta de Sandbox, você não entra com o usuário root, você entra com o usuário administrativo, que te dá um monte de possibilidades, mas não todas as possibilidades que um usuário root tem. Então, existe por exemplo, uma configuração na área de custos lá, daqui da AWS, que você pode cadastrar um usuário administrador para ter acesso a todas as configurações de orçamento e custo da plataforma. Mas isso só quem pode liberar é o root, né? E nesse caso, o usuário, mesmo sendo administrativo, ele não vai conseguir, né, se liberar para isso. Por causa disso, alguns acessos vão estar negados, porque ele não vai ter permissão para visualizar, tá? E na conta root vai estar liberado. Só que existe uma regra de ouro aí da AWS, né? E eu acho que isso serve para qualquer tipo de sistema de servidor, de serviço, que não é indicado que você utilize a conta de root para a administração do painel. Por quê? Porque caso essa conta seja comprometida, a pessoa que tiver a senha do root, ela vai poder fazer qualquer coisa no painel. E isso não é interessante. Tá? Então, o ideal é que você sempre que entrar na conta da AWS, a primeira coisa que você faça é criar um usuário administrativo, tá? E não usar a conta do root. Então, se a gente vier aqui no Sandbox, deixa eu pesquisar aqui o IAM. Se eu pesquisar aqui o IAM, inclusive isso é questão de prova, tá? Para quem vai fazer a prova da AWS, né? Aí para Tition, né? A questão de prova, isso aqui dizendo que pergunta, né? Qual é a conta de usuário que não pode ser utilizada, que não deve, na verdade, é que não pode, que não deve ser utilizada, é a do root, né? O usuário root não deve ser utilizado, ficar para administrar. Então aqui eu tenho, ele me dá algumas recomendações, né, dizendo que adiciona MFA no usuário raiz, né, adiciona MFA para você, no caso. O usuário raiz ele não vai ter aqui, né, porque você não tem o usuário raiz. E aqui ele diz que tem um usuário. Então se eu clicar aqui em usuário, tá lá, ó, Cloud User, que é o usuário que eu tenho. Tá? Esse Cloud Users, e se eu vier aqui em permissões, você vai ver que tem aqui, ó, Playground AWS Sandbox, lá, ó, e permitido, tudo permitido. Hello all, tudo permitido para ele. Mesmo assim, ele não vai ter muitas funções e muitas coisas que o root pode ter. Mesma coisa se eu vier no console do lado aqui, que é o IAM, do lado aqui IAM. No meu caso aqui, eu não tenho usuário nenhum.
Tá? Ué, mas como é que você está logado? Porque nessa conta aqui eu estou logado como root. Então não tem usuário nenhum. Eu estou logado e usando como root. Mais uma vez, o usuário root não é um usuário que você deve utilizar para a administração da sua plataforma. O usuário correto é um usuário administrativo, que tem poder de administrador. Tá? Esse daí é o usuário correto para que você use o dia a dia. Qual é a interface ideal para o treinamento? Olha, as duas são ótimas, tá? Até porque as limitações que você tem não são coisas que vão te afetar na prova do Practitioner. Pode ser que numa prova mais avançada, como arquiteto de soluções, como rede avançada ou até como qualquer outro nível mais alto da AWS, faça diferença. Mas para Practitioner não vai fazer diferença. Então, você pode sim usar aqui o Sandbox sem problema nenhum. Eu acho que na verdade até o nível associado não vai fazer diferença, tá? E você vai conseguir treinar muito bem, né? A questão é que essas plataformas pagas elas têm um custo que geralmente não é assim nada tão baratinho, mas vai depender assim do seu potencial de investimento, né? Quanto que você está disposto a investir para os estudos. Né? Como eu disse antes, se você estiver estudando uma empresa que tem associação com a AWS Academy, existe o sandbox dos treinamentos da AWS Academy. Tá? Então, é basicamente isso a diferença. Tá? Existem alguns serviços que no sandbox pode não ter funcionalidade devido à questão da conta do root, e na conta gratuita da AWS você consegue ser gerente, ali, ser root da sua conta. Tá? E é isso, né? Para deixar claro aí para o pessoal que às vezes quer fazer o treinamento e aí ou às vezes vai lá e acessa, paga por um serviço de sandbox, quando na verdade não era nem necessário, ele teria aí 6 meses para poder treinar na plataforma da AWS. Aí, importante lembrar, a conta gratuita da AWS ela te dá até US$ 200 por 6 meses. Então você tem 6 meses para ficar dentro do programa de gratuidade. Depois de 6 meses, esse programa de gratuidade expira e você não pode mais utilizar o nível gratuito. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo.